As pessoas mais ricas que eu conheço não parecem ricas. E olha que eu tô falando de gente que poderia comprar uma Ferrari, mas dirige um Toyota de 10 anos atrás. Tem milhares de reais no banco, mas você jamais imaginaria isso só de olhar para elas. E sabe por quê? Porque a riqueza de verdade não é sobre o que está aparecendo, é sobre o que está acontecendo nos bastidores. Estou falando aqui de pessoas que têm investimentos inteligentes, hábitos consistentes e a mentalidade de longo prazo. Coisa que a maioria aqui dos brasileiros nunca vê. E é por isso que nunca aprende. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou Murilo Duarte, especialista em finanças, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 hábitos silenciosos que as pessoas discretamente ricas seguem à risca. E mais, eu vou te mostrar como você pode aplicar isso na sua vida, mesmo que você não tenha muito dinheiro. Então, se eu fosse você, eu já pegaria agora um papel e uma caneta, porque nesse vídeo aqui pode mudar de uma vez por todas a forma como você lida com dinheiro para sempre. O primeiro hábito é simples, mas extremamente poderoso. Eles automatizam tudo. As pessoas discretamente ricas são, digamos assim, preguiçosas, só que de uma maneira estratégica. Elas não ficam o mês todo pensando, será que eu vou investir agora? Será que é agora que eu vou transferir o meu dinheiro do banco A para o banco B? Não. Elas definem basicamente a regra uma vez só. Automatizam todo esse processo e deixam o sistema funcionar sozinho. E aí todo mês, parte da renda dela vai direto, seja ali para uma reserva de emergência, outra parte vai para algum investimento, às vezes numa renda fixa, numa renda variável, até as suas contas são pagas automaticamente. E isso não se torna só praticidade, mas sim uma inteligência do ponto comportamental. Porque quando você decide manualmente, sempre vai aparecer uma voz na sua cabeça dizendo o seguinte, esse mês eu tô um pouco apertado, depois eu invisto, ou deixo pro mês que vem. Acho que em vez de eu investir, vou usar esse dinheiro para comprar um tênis novo. Qual que é o resultado disso tudo? Você nunca investe e você nunca guarda o dinheiro que você precisaria guardar. As pessoas ricas, elas não confiam na força de vontade dela em primeiro lugar. Então, no final, elas criam um sistema, elas criam um ambiente que trabalha a favor dela. Até porque nem sempre ela vai ter uma boa motivação para continuar seguindo em frente. Então, se você quer começar a aplicar, comece pequeno. Configure ali, por exemplo, uma transferência automática do seu banco, nem que seja R$100 por mês. E aí, você fazendo isso durante um ano, você vai ver o resultado que você vai alcançar. O segundo hábito é o seguinte, eles focam no valor e não no preço. Isso não quer dizer, por exemplo, que as pessoas ricas, elas são mão de vaca. Na verdade, elas sabem até gastar, só que gastar muito bem, de uma maneira inteligente, podemos dizer assim. Por exemplo, elas podem pagar facilmente R$800 num tênis, só que vai durar 10 anos, mas elas não vão gastar R$150 em um tênis que seja ali da moda, do hype, que vai estragar em menos de 6 meses. Elas entendem justamente que gastar mais agora não tem nenhum problema, desde que seja com inteligência. Porque isso pode significar justamente ela gastar menos ao longo do tempo. E aquela famosa frase, que o barato no final sai caro. E elas evitam isso sempre que podem. E outro ponto muito importante, elas sempre analisam o custo em relação ao uso desse produto. Vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Imagina aí que um item custa R$500, mas que você vai utilizar aí pelo menos 200 vezes. O custo por uso é de apenas R$2,50. Agora, se você compra algo de R$150 e usa somente 3 vezes, o custo por uso é muito maior, chega a ser R$50. Então, no final das contas, esse produto acaba saindo muito mais caro. Isso vale tanto para roupa, para celular, para carro, para móveis, para tudo. E outro exemplo clássico aqui que eu posso trazer para você também, elas preferem muitas vezes comprar um carro que pode ser usado, não tem um menor problema, mas que é confiável, do que financiar um carro 0 quilômetro e justamente perder grande parte do seu valor a partir do momento que sai ali da concessionária. E além disso, as pessoas discretamente ricas, elas evitam cair em comodismo e também em status. Elas sabem que comprar algo só para impressionar os outros quase nunca vai trazer um retorno real para sua vida, seja ali de um modo emocional ou até mesmo um modo financeiro. E como diria o grande investidor Warren Buffett, preço é o que você paga, valor é o que você leva. E quando você começa a pensar justamente no valor, você acaba mudando toda a sua relação com o dinheiro. Começa a comprar muito menos e passa a ter melhores decisões em relação ao seu consumo. Isso ao longo dos anos faz uma tremenda diferença na construção da sua riqueza. Então, o meu conselho para você hoje é, a partir de hoje, antes de comprar qualquer coisa, se pergunte, isso daqui vai me entregar um valor duradouro? Ou é apenas mais uma compra que, sei lá, é passageira, que só o meu ego quer trazer para minha vida? Essa simples pergunta pode economizar muito dinheiro no seu bolso, principalmente nos próximos anos. O terceiro
terceiro hábito é um divisor de águas. As pessoas discretamente ricas não se preocupam apenas com quanto elas estão ganhando. Aliás, elas se preocupam com quanto que elas têm. Ou seja, elas focam justamente no seu patrimônio líquido, não somente na sua renda mensal. Claro que os dois são um complemento, mas quando a gente fala sobre prosperidade, sobre riqueza, o patrimônio que vem em primeiro lugar. E muita gente acaba se iludindo justamente com um salário alto. Ganha, sei lá, 15 mil reais por mês, mas gasta 15.500 reais. E no final, qual que é o seu patrimônio? É zero. Agora imagina outra pessoa, por exemplo, que ganha 5 mil reais. Só que ela consegue guardar 1.500 reais todo mês e ainda investe com constância. Em pouco tempo, ela vai ter muito mais patrimônio acumulado comparado a alguém que ganha até bem, só que acaba gastando tudo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo no início da minha carreira. Eu até ganhava bem. Só que qual que era o grande problema? Eu sempre gastava ali com jantares caros, né, restaurante caro, gastava com roupa de marca, algumas viagens que muitas vezes não fazia sentido. Eu sou muito a favor de você gastar viagem. Só que, no meu exemplo, não fazia muito sentido porque era mais para impressionar os outros e com pessoas que às vezes eu nem curtia tanto. E aí foi quando eu comecei a olhar de fora e eu até parecia uma pessoa bem-sucedida. Só que naquela época, quando eu olhava para minha conta, o saldo era praticamente zero. E a virada de chave veio quando eu comecei a acompanhar de perto justamente o meu patrimônio líquido. Tudo o que eu tinha, tudo que eu estava investindo. Então, o cálculo era muito simples. Tudo que eu tenho menos tudo que eu tô devendo, tudo que eu tô gastando. Isso me deu uma clareza gigantesca e principalmente me deu novas metas. E virou também um termômetro muito mais inteligente do que só eu ficar olhando o meu extrato ali mês a mês. E foi quando eu entendi que as pessoas ricas de verdade, elas sabem exatamente o valor que elas têm acumulado. Elas acompanham de perto, elas sempre atualizam, justamente ligado ali ao mercado financeiro, aos investimentos, e isso acaba se tornando uma bússola financeira. Se você ainda não faz isso, aqui vai a minha grande dica para você. Você pode fazer aí uma planilha simples, lista ali todos os seus ativos, seja o dinheiro em conta, seus investimentos, os seus bens, e aí depois você vai subtrair tudo aquilo que você deve. Esse número que sobrar é o seu patrimônio líquido. E a partir daí, o seu objetivo deve ser um só: fazer com que esse número cresça mês após mês, e não ao contrário, que é bem provável que você esteja fazendo hoje, se é que você tem algum patrimônio líquido atualmente. O quarto hábito é um dos mais importantes, infelizmente é um dos mais ignorados. As pessoas discretamente ricas, elas pensam em décadas, não em meses. Enquanto a maioria dos brasileiros fica se preocupando apenas com o boleto no final do mês, e isso é até válido, né? Vamos pensar assim pela população brasileira. Só que muitos ficam pensando também no que gastar nas próximas férias. Já as pessoas ricas, elas pensam ao contrário. Elas pensam no futuro delas. Elas pensam justamente onde elas querem estar financeiramente daqui 10, 20, 30 anos. E essa visão de longo prazo muda completamente a forma como eles tomam as decisões no agora, no hoje. Eles sabem exatamente todo o real que eles têm investido, que pode se transformar justamente em 5, 10 ou até 20 reais no futuro. Por isso, eles não têm o menor problema em viver com mais simplicidade agora, porque eles já enxergam um retorno lá na frente, daqui 10 anos. E no final, só para você entender, isso aqui não é uma teoria, isso daqui é matemática. É o poder dos juros compostos que de fato funciona com o tempo. Quanto mais cedo você começa, quanto mais tempo você mantém esse dinheiro aplicado, maior será o seu crescimento do seu patrimônio. Eu sei que às vezes pensar em longo prazo é muito difícil, ainda mais quando você é jovem ou se tratando de Brasil. E só para você ter uma ideia, quando eu tinha 15 anos, pensar justamente em quanto eu teria 30, não batia muito as ideias na minha cabeça. E sabe o que é mais louco? Os anos se passaram da mesma maneira e vai continuar passando até eu chegar aos meus 45 anos. E a grande questão aqui é, eu quero chegar nos meus 45 anos com um grande patrimônio ou com grande dívida acumulada como a maioria dos brasileiros, que infelizmente tomaram decisões erradas no agora, no presente. E o meu conselho para você é justamente você expandir sua cabeça agora. Eu não sei quantos anos você tem, se você tem 18 anos, se você tem 15 anos, se você tem 30, ou talvez 45, 50 anos, mas as decisões que você toma hoje, principalmente em relação ao seu dinheiro, vão influenciar e muitas vezes até determinar o seu futuro. Meu conselho para você é, abra sua cabeça, tenha uma vida simples, invista todo mês e acumule patrimônio. Ainda mais se tratando da situação financeira que hoje está o Brasil. O quinto hábito é uma das chaves mais comentadas, mas que faz total diferença na construção da riqueza. As pessoas discretamente ricas têm múltiplas fontes de renda. E aqui vai um detalhe muito importante. Não significa que essas pessoas estão trabalhando em 5 empregos diferentes. Ao contrário, o que elas fazem é justamente colocar o dinheiro delas para trabalhar por elas. Ah, Murilo, mas qual que é a fonte principal? Bom, a fonte principal pode ser um emprego que você tem, não tem o menor problema em relação a isso, ou até mesmo um negócio próprio. Só que, ao mesmo tempo, você
você tem que ter outras fontes de renda entrando na sua conta. Seja renda de aluguel, dividendos de ações, juros vindo dos seus investimentos, outros projetos ou até mesmo conteúdos e produtos digitais. E muitas vezes essas fontes vão começar pequenas. Seja uma renda extra de R$200, R$500 vindo de outra fonte de renda, depois você consegue chegar nos R$1.000 por mês e com o tempo isso vai se acumulando e vai crescendo e vai virando independência financeira. A grande verdade é que depender de uma única fonte de renda hoje é muito arriscado. Você às vezes tem um negócio e a empresa pode fechar, o setor pode mudar. A economia, não é uma novidade, pode acabar se afundando. Mas quando você tem pelo menos 2, 3 ou até mesmo 4 fontes de renda, você ganha dinheiro de tudo que é lugar, de tudo que é jeito. E principalmente, você compra tranquilidade, você compra paz. Você acaba dormindo muito mais leve, sem preocupações financeiras. Você pensa e começa a tomar decisões com muito mais clareza. Você aumenta até a sua margem para cometer erros e justamente um tempo mais hábil para você reagir. E o mais importante, esse dinheiro extra pode ser reinvestido para acelerar mais ainda a sua liberdade financeira. Os discretamente ricos vivem isso todo santo dia. Eles não apostam em um único cavalo, vamos dizer assim. Ao contrário, eles constroem um ecossistema de renda, seja uma renda pequena, mas que seja consistente e poderosa ao longo do tempo. O sexto hábito pode parecer muito simples, mas é onde muita gente acaba tropeçando justamente para construir a sua riqueza financeira. Eles evitam a inflação do seu estilo de vida. Murilo, o que isso quer dizer? Significa o seguinte, que mesmo você ganhando mais, eles não aumentam o padrão de consumo na mesma proporção. Enquanto muita gente acaba recebendo um aumento ali de salário, já corre, sei lá, para trocar para um celular novo, já alugam um apartamento maior, mais caro, ou compram um carro mais caro. As pessoas discretamente ricas mantêm o estilo de vida praticamente igual. Elas sabem que cada vez que você melhora o seu padrão, você acaba criando despesas fixas muito maiores que vão te acompanhar por meses, em alguns casos até por anos. E isso acaba virando uma tremenda furada, porque no final, se o seu salário acaba aumentando e os seus gastos acompanham esse aumento, adivinha, eu já falei aqui, o seu patrimônio não cresce, você só está trocando dinheiro por mais consumo e não por liberdade financeira. E digo mais, voltar atrás depois fica muito mais difícil. Existe também uma famosa frase que é o paladar não regride. Isso está ligado diretamente ao seu estilo de vida, ao seu consumo, ao seu lifestyle. Porque quando você acostuma ali com restaurante caro, com roupa de marca, viagem de luxo e até ter parcela mais alta, abrir mão disso tudo é um desafio, principalmente do lado emocional, muito grande. Por isso, os discretamente ricos fazem diferente. Quando a renda acaba sumindo, obviamente, eles vão comemorar, vão se sentir felizes, mas só uma pequena parte, muito pequena mesmo, desse novo dinheiro vai para consumo. O restante vai para onde? Para investimento, para patrimônio, para construir uma liberdade no futuro. E eles fazem algo ainda muito mais inteligente. Eles aumentam o estilo de vida dele por escolha consciente e não por um impulso ou uma pressão social. Eu vou trazer aqui um exemplo para você entender muito bem, porque às vezes você pode estar cometendo um erro muito parecido. Se eles recebem um aumento de R$1.000 por mês, talvez escolham gastar aí, sei lá, R$200 com algo que eles gostariam já de ter gastado antes. E o restante, né, os 800 que sobrou, eles acabam investindo. Ah, Murilo, mas isso é pouco. Parece pequeno? Pode até parecer. Só que no longo prazo, essa diferença de comportamento vai representar milhares de reais acumulados e anos de liberdade que vão ser antecipados e não atrasados. Então, toda vez que a sua renda aumentar, você tem que se fazer a seguinte pergunta: eu realmente preciso aumentar o meu padrão de vida agora? Ou eu posso usar esse dinheiro para acelerar os meus objetivos, principalmente aquilo que coloca mais dinheiro no meu bolso? Essa é a pergunta e a reflexão que você tem que se fazer. E o sétimo hábito fecha aqui com chave de ouro. As pessoas discretamente ricas, elas não reagem, elas respondem. E essa diferença aqui é fundamental. Reagir, a gente está falando de você agir no impulso, no calor da emoção. Agora, responder é justamente quando você analisa, quando você reflete e toma suas decisões de uma maneira muito mais estratégica. Um exemplo clássico foi durante justamente a crise de 2008. Enquanto muita gente acabou entrando em pânico e vendeu todos os ativos que tinha e ainda pior, acumulou dívidas ou tomou decisões ali desesperadas, as pessoas ricas fizeram totalmente o oposto. Elas respiraram, elas passaram a refletir e analisar justamente o cenário que estava acontecendo. Qual que foi a decisão? Cortaram excessos, preservaram o seu capital e em muitos casos aproveitaram até a oportunidade de comprar bons ativos que estavam muito baratos. Então no final elas não agiram por medo, como a maioria das pessoas. Elas agiram justamente com uma base focada numa estratégia, para tanto trazer segurança e acumular o seu patrimônio ao longo do tempo. Porque quem vive no limite ou investe só para pressionar, não tem margem justamente para enfrentar uma crise. Agora, quem constrói uma base sólida, tem uma reserva de emergência, tem um planejamento e principalmente visão de longo prazo, consegue passar por qualquer tempestade sem entrar em um
desequilíbrio financeiro. E é justamente essa postura fria, racional e analítica que é uma das marcas mais consistentes em quem é rico discretamente. Porque no final ele sabe que o jogo do dinheiro não é se vai ganhar em um determinado mês, mas sim se vai manter um jogo com diversas vitórias ao longo de décadas. E para vencer esse jogo, você precisa manter a calma, evitar decisões impulsivas e responder todos os desafios que vão aparecer na sua vida com inteligência. Porque deixa eu te falar uma coisa, a próxima crise vai chegar. Pode não ser amanhã, nem mês que vem, mas em algum momento ela vai vir. E a grande pergunta é, como que você vai reagir? Como a maioria? Ou vai responder justamente tendo um comportamento como se você estivesse construindo uma riqueza de verdade? Esses foram aqui os 7 hábitos das pessoas discretamente ricas. Perceba uma coisa, que aqui não tem mágica, não tem uma fórmula secreta. Foi apenas apresentado hábitos simples, mas que são consistentes, como automatizar suas finanças, gastar com inteligência, focar em patrimônio, pensar no longo prazo, construir múltiplas fontes de renda e evitar justamente a armadilha do seu consumo. E ainda assim, manter a calma mesmo no meio das crises. Agora, se você chegou até aqui, eu imagino que você também esteja em um desses caminhos, seja buscando mais liberdade financeira, mais consciência, mais controle sobre todo o dinheiro que você administra. E é exatamente por isso que eu quero te ajudar a você construir isso tudo por aqui. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, faz o seguinte, curta, compartilhe com alguém também que precisa ouvir isso e, obviamente, se inscreva aqui no canal. Porque toda semana tem vídeo novo que vai te ajudar a construir uma liberdade financeira, muitas vezes de um jeito simples, mas que é estratégico e possível. Muito obrigado por assistir e Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!